Fala, meus amigos. Essa semana, um assunto muito recorrente aí percorreu o Brasil, né, sobre a PEC, a proposta de emenda à Constituição 164 de 2012, né, de autoria ali dos deputados, né, em memória, o senhor Eduardo Cunha e o senhor João Campos, lá de Goiás, e outros, né. E a PEC, ela é muito simples, mas muita gente tem dúvidas sobre ela. O que ela fala, qual é o verdadeiro teor dela. E aí eu abri aqui a Constituição e eu abri a PEC para que a gente possa ler juntos o que ela fala, do que se trata, e eu vou dar minha opinião em cima disso, beleza? Então vamos lá. A PEC, o teor dela é o seguinte, tá? Então aqui, ó. A PEC no artigo 1º, ela altera o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que passa a vigorar com a seguinte redação, beleza? Então aqui, o que fala no artigo 5º da Constituição? Isso é muito bom até para quem faz concurso, né, e tudo mais, que você tem que prestar atenção, caso essa PEC ela vá para frente, o texto da Constituição vai alterar. O artigo 5º, né, ele fala lá no título 2, primeiro, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, assim, a proposta da emenda na Constituição, ela quer alterar esse texto, certo? Então, ela é uma emenda que altera a Constituição. E o que o texto está dizendo lá, certo? Então, vamos ler no começo, né? Ó, proposta de emenda à Constituição 64 de 2012, autoria do senhor Eduardo Cunha e João Campos, da nova redação, o caput do artigo 5º da Constituição Federal, aí o despacho da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é constitucional, vai para apreciação sujeita do plenário, certo? E falar, as mesas de Câmara, deputado, Senado, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O caput do artigo 5º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E ele acresce essa parte aqui, ó, desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a segurança, a prioridade nos termos seguintes. Essa emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A discussão acerca da inviolabilidade do direito à vida não pode se excluir o momento do início da vida. A vida não inicia no nascimento, e sim na concepção. Na medida desse conceito, as garantias da inviolabilidade do direito à vida têm que se estender aos fetos, colocando a discussão na posição em que deve ser colocada. Em resumo, essa proposta garante que os fetos tenham o mesmo direito da inviolabilidade do direito à vida. Aí fala aqui, né, Eduardo Cunha, perdão, e João Campos. Então, foram os dois autores principais da emenda, certo? Então, tem outros aqui, ok? Recolheu 209 assinaturas e teve lá um monte. Uma delas foi o Popó, aí, ó, Celino Popó de Freitas, beleza? Então, vamos lá. O que essa emenda da Constituição ela vai falar, ok? Ela está assegurando, né, que o feto ele tem o direito de não ter a sua vida retirada, assim, no grosso modo de dizer, né? A emenda fala que desde a Constituição, desde a concepção, ou seja, desde o ato sexual, que a moça descobre ali que está grávida, ok? Ela vai ter ali, ela não vai poder tirar o feto da sua barriga, abortar, desde que a moça descobrir que está grávida, certo? Ela não vai poder ali a criança, ok? O feto, ela vai ter os seus direitos, beleza? Só que existe aí algumas discussões em cima do que esse texto realmente quer fazer da relatora, Constituição. A CCJ, do Rio de Janeiro, ela fala a discussão entre a comissão não lá da Câmara, né, dos deputados aprovou, ela vai muito além do que a discussão religiosa, ela vai sobre direitinho, defender de fato a vida. E esse projeto vai passar por muitas pessoas ali falando, uma comissão especial, uma defendendo para que o projeto pudesse retirar essa pauta, vai ser outra defendendo que o projeto pudesse ser votado, a partir daí, depois ela não vai para estuprar, né? E nem era mãe, nem era pai, então ninguém poderia responder por ela. E já um outro deputado do PT fez uma defesa que esse projeto deveria ser discutido em outro momento e pediu para ser retirado de pauta. Minha opinião, certo? Eu entendo e eu apoio de que o direito da vida é para todos, ok? Então, você ter uma emenda da Constituição que garante esse direito ali ao feto, né, a criança em formação, isso é muito bom.
para a nossa Constituição, para o nosso povo. Se você for colocar essa discussão na rua, tem dados sobre isso, de que a maioria das pessoas, elas vão preferir dizer não ao ato do A, né? Então, nós sabemos que acontecem casos extremos, extraordinários, como no caso de estupro, né? Ou de crianças doentes e tudo mais, mas porém são casos excepcionais, ok? Nós temos que saber que a maioria das pessoas que optam por tirar a vida desses fetos através dessa prática, ok? São pessoas que, na sua maioria, são irresponsáveis, são pessoas que vão ali, não se protegem, ou têm uma gravidez indesejada por um lance, com o seu parceiro e querem ali tirar a vida desse ser. E nós sabemos que Deus, né, na sua majestade, ele já olha, né, para esses seres como vida desde sempre. Imaginou eles desde antes da fundação da sua vida. Então, eu acredito que nós temos que avançar nessa PEC constitucional. Essa PEC não vai trazer total garantia aos direitos, mas vai trazer uma garantia maior, né, sobre essa questão. Eu sei que muitas pessoas não concordam e, claro, nós temos que ter e escutar o contraditório, mas essa é a minha opinião, certo? Então é um avanço para todos, é um avanço assim para a sociedade, ok? Mas eu falo para você, não vai ser fácil de aprovar isso da forma como está e não vai ser fácil você, como é que pode dizer assim, dar a devida importância e os devidos efeitos dessa emenda da Constituição, ok? Pelo menos pelo nosso cenário atual do Brasil. Então eu queria parabenizar aqui também, né, os deputados, principalmente aí o deputado João Campos, né, de Goiás. Ele foi um dos autores, o Eduardo Campos está em memória, ok? Mas muito louvável, em 2012, então essa PEC está tramitando há 12 anos na Câmara Federal e, enfim, parece que ela vai à frente. Vamos ficar ali mais espertos, ver o que vai acontecer e logo nós trazemos mais informações do proceder dela, beleza? Mas eu queria saber de você é contra ou a favor dessa prática? Né? O que você acha? Você defende ou não defende? Você defende a vida ou não? Você defende a vida desde a concepção ou não? Me diga qual é a sua opinião e aí um forte abraço e vamos discutir e debatendo, porque política se faz assim, com ideias e debate, beleza? Sempre dentro da razão e sempre dentro do respeito, tá bom? Forte abraço, tamo junto, é nóis.